Prezados irmãos e irmãs, estamos iniciando mais um Café, Pão e Fé. E estamos continuando no tema da semana, Milagres de Jesus. E hoje quero falar num dos milagres mais lindos que nós temos no Novo Testamento. Quando Jesus estava junto ao mar da Galileia e multiplica os peixes, uma pesca fantástica. Quero ler, está no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, versículo 1 em diante. Diz assim: certo dia Jesus estava na praia do lago da Galileia e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que o afastasse um pouco da praia. Então, assentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de fazer isso, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e seus companheiros joguem a rede para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e não pescamos nada. Mas, já que o Senhor está mandando, jogaremos as redes. Eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes, que surpresa maravilhosa! Pescaram tanto peixe que as redes estavam se rebentando. Fizeram sinal para os seus companheiros no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. E foram e encheram os 2 barcos, que quase afundaram. Esse texto nos chama para um fato maravilhoso, de que, por causa da palavra de Jesus, o milagre aconteceu. É em nome de Jesus. Deixa eu contar um segredo, entre aspas, no assunto de hoje. Sempre que fizer a sua oração falando com Deus, termina dizendo: em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te agradeço. Em nome de Jesus eu te suplico. Em nome de Jesus eu entrego. Em nome de Jesus perdoa. É o nome de Jesus. É esse o milagre. Eu queria então falar rapidamente sobre isso. Isso aconteceu lá nesse lago da Galileia, ou lago de Genezaré, ou também chamado de Mar da Galileia, porque ele era bem grande. Ele tinha 21 quilômetros de comprimento e na sua largura máxima 13. Era um lago de água doce no interior e aonde Jesus morava também. Bem, então a história nós já ouvimos. Ele estava na praia, a multidão se aproximou e foi apertando e todo mundo queria chegar perto e ouvir Jesus. Então ele pega um dos barcos, dos pescadores, e fica ali sentado e do barco ensina. Enquanto Jesus ensinava, 2 coisas estavam acontecendo. Uma, a multidão estava ouvindo o ensinamento, mas do outro lado, os pescadores estavam lavando as redes e também estavam com as suas antenas ligadas. Quando ele termina de ensinar a multidão, ele diz ao dono de um dos barcos: Simão. Simão é o Simão Pedro, é o São Pedro, é o Pedro discípulo, Pedro apóstolo, mas ainda não era. E ele disse para Simão: Simão, pega a sua rede, pega o seu barco, vai lá no lugar mais fundo e joga a rede. E ele disse uma história de pescador. Passamos a noite inteira pescando e não pegamos nada.
é sempre assim. Eu já fui pescar algumas vezes e parece que a gente passa a noite inteira imaginando que vai conseguir. E às vezes termina a noite, o dia clarece e o resultado ainda era menos do que se esperava. Bem, mas, Senhor, por causa da Tua palavra, farei isso. Que palavra? Quando lavava a rede, estava ouvindo Jesus falar. A palavra de Deus toca no coração e produz no coração fé, esperança, confiança. E ele faz isso. Ele pega o barco, vai lá no lugar mais profundo, joga a rede, ela se enche de peixe e os peixes eram tantos que a rede estava arrebentando. E ele grita para os seus amigos, vem ajudar também. E eles enchem os 2 barcos ao ponto de quase estar afundando de tanto peixe. Eu queria dizer que essa história tem 2 milagres. Um é esse. Chegam na praia, os barcos lotados de peixe, nunca tiveram uma experiência desse tipo, nunca pescaram tantos peixes como daquele dia. Mas tem um segundo milagre. Quando eles estavam ali na praia, Pedro disse para Jesus, Senhor, eu sou pecador. Eu sou pecador. E Jesus disse para ele, Pedro, e tinha mais 2 amigos, Pedro, Tiago e João. A partir de hoje, eu vou fazer de vocês pescadores de gente. Então me sigam. E a história é que eles deixaram os barcos ali e seguiram Jesus. E seguiram por 3 anos. E no final de 3 anos, Jesus vai até a cruz e morre. No final de 3 anos, Jesus é sepultado e ressuscita. No final de 3 anos, ele vai para o céu e vem o Pentecostes. E aí acontece a mesma história. Pedro se levanta no meio de uma multidão e começa a contar a salvação de Jesus. E 3.000 pessoas aceitaram Jesus no coração e foram batizados. Olha que pesca fantástica. Mas não era pesca de peixe, era pesca de gente. 2 milagres. Qual é o milagre que você quer na sua vida? Vamos orar agora. Deus querido, Tu és maravilhoso e Tu podes fazer um milagre na vida das pessoas. Tu sabes da expectativa de vida de cada um e o quanto gostariam que o Senhor realizasse milagres nas suas vidas e os tornassem pregadores, anunciadores, testemunhas desse amor e desse poder tão grande de Jesus. Abençoa cada um, Senhor, e ajuda em nome de Jesus. Amém. Bem, eu queria dizer o seguinte, te espero amanhã para mais um Café, Pão e Fé, contando os milagres de Jesus. Amanhã tem mais. Não se esqueça de curtir e de compartilhar. Essas 2 coisas muito importantes. Que Deus te abençoe e até amanhã.